Vamos recapitular a videoaula anterior? Nós vimos a etapa 3 e a etapa 4. Na etapa 3, vimos a migração neuronal, onde ocorre a migração dos neurônios para os locais específicos do cérebro. E vimos também a etapa 4, a apoptose, onde ocorre a morte programada dos neurônios, aqueles que não conseguiram o local para se acomodar no cérebro e ficaram sem função. Agora, nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre a mielinização e a sinaptogênese, as próximas etapas do neurodesenvolvimento. A quinta etapa, segundo Maria Aparecida Domingues, é a mielinização. Eu creio que você já tenha ouvido falar desse processo. Até agora, nós vimos nas etapas anteriores que o neurônio estava sendo produzido e conduzido até os seus locais de morada. Agora, ele está acomodado e vai começar então a se aperfeiçoar. Mas então, o que é mielinização? A mielinização é a formação de uma capa protetora, uma capa de lipídios e proteínas que se forma em torno do axônio. Relembrando que o axônio é a extensão do corpo celular, como um cabo, onde é enviada a resposta processada pelo soma. E essa bainha de mielina vai ser responsável pela proteção, pela velocidade da transmissão do impulso nervoso e também pelo amadurecimento desse neurônio. Então, o que está acontecendo agora é que esse neurônio está se preparando para funções mais importantes. Ele está deixando de ser um bebê neurônio, passando pela adolescência neurônio, amadurecendo, tendo mais responsabilidades. Mas como se dá o processo de mielinização? Essa animação mostra como a bainha de mielina é formada no axônio, proporcionando proteção e velocidade ao impulso nervoso. A mielina envolve o axônio semelhante a uma fita isolante que passamos em um fio de eletricidade. Percebam que fica um espaço entre esses gomos. Esse espaço se chama nódulos de Ranvier. Nesta imagem, nós podemos ver o cérebro e a medula espinal. A substância branca é composta pelos axônios mielinizados e no encéfalo ela se concentra mais na parte interna do cérebro. Já a substância cinzenta, que é composta pelos corpos dos neurônios, se concentram mais na parte externa do cérebro. Na medula é diferente, o que acontece é o contrário. Os axônios mielinizados se concentram mais na parte externa e os corpos dos neurônios na parte interna. E olha só a importância desse processo na produção da mielina. Os axônios mielinizados podem conduzir a informação a uma velocidade até 100 vezes maior que uma fibra não mielinizada. Mas o que acontece quando a mielina é danificada? Nós vimos que uma das funções da bainha de mielina é a proteção desse axônio. Quando a mielina é então danificada, o axônio fica exposto e isso pode causar graves danos a esse nervo. As doenças desmielinizantes mais conhecidas são a esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, e a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença desmielinizante do sistema nervoso periférico. O processo de mielinização é de vital importância para o bom funcionamento do cérebro. Maria Aparecida Domingues ressalta 3 itens que são fundamentais para a formação da bainha de mielina, que ela chama de tripé da mielinização. São eles a nutrição adequada, a estimulação
e o afeto. A nutrição adequada é muito importante tanto para a mãe na fase da gestação, quanto para o bebê nos anos formativos. A nutrição é muito importante porque a bainha de mielina é composta por nutrientes, principalmente de lipídios e proteínas. A estimulação. O cérebro precisa dos estímulos para conhecer o mundo que o cerca, e esses estímulos devem ser adequados, ou seja, deve proporcionar a curiosidade e o conhecimento, mas não deve ser em excesso para não causar estresse desnecessário, mas também não deve ter escassez, proporcionando a aprendizagem sadia. O afeto. Já é conhecido que as emoções têm grande relevância na aprendizagem. O afeto aqui está relacionado principalmente com a segurança e a ausência de estresse para as crianças. A sexta etapa do neurodesenvolvimento é a sinaptogênese. Nós sabemos que o neurônio não sabe viver sozinho, e a sinaptogênese é a comunicação que os neurônios estabelecem entre si. Eles vão lançando prolongamentos, formando os pontos de acoplamento e comunicação entre os neurônios, ou seja, os axônios vão se esticando até conseguir alcançar o seu vizinho, o outro neurônio, para que ele consiga então fazer a sinapse. Essas comunicações que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso cérebro. Essa fase se inicia aproximadamente aos 5 meses intraútero, permanece intenso até os 5, 6 anos, mas ele continua ocorrendo no restante da vida do indivíduo, porém com menos intensidade. Nesta animação, nós vamos ter uma ideia de como os neurônios vão se esticando, formando os seus prolongamentos. Pinheiro, 2007, afirma que um neurônio isoladamente não é nada. É fundamental que os neurônios estabeleçam comunicações entre si, pois somente a partir da formação das redes neurais torna-se possível o aprendizado. Então, nessa animação, estamos conseguindo ter uma ideia de como o neurônio trabalha, se esticando para estabelecer uma comunicação com os seus vizinhos.